Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 18 até o versículo 21, a gente vai meditar na palavra do Senhor sobre o medo da nuvem. Êxodo 20, do 18 ao 21, vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, porque a gente vai refletir um bocado e talvez eu volte em alguns momentos para o texto. Êxodo 20, versículo 18 diz assim: Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. Queria que você tivesse essa imagem na sua cabeça. Uma imagem de um monte que está pegando fogo, que está fumegante, que está com uma nuvem densa, cheia de trovões e relâmpagos ao redor dele. E o povo, observando esse monte, desse jeito, assustador, com um barulho de trombeta, esse povo tremeu de medo e ficou de longe. E esse povo disse a Moisés: Moisés, fala você, sobe você no nosso lugar e nós ouviremos. Porém, não fale Deus diretamente conosco para que a gente não morra. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. Não tenham medo. E o povo estava de longe em pé. E Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Espírito Santo de Deus, diante da manifestação da tua glória, diante da nuvem, da tempestade, do vento forte, nós te pedimos, tira de nós, arranca de nós o medo, Pai. O medo que nos paralisa, o medo que nos individualiza, que nos faz ficar sozinhos. O medo que não deixa a gente entender que estar contigo é muito melhor do que qualquer outra coisa. Em nome de Jesus, tira de nós o medo dessa nuvem, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero propor para você nessa manhã 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que significa essa nuvem? A segunda pergunta é: o que significa subir no meu lugar? O que significa Moisés falar por mim? E em terceiro lugar, eu quero te perguntar o que significa não ter medo. O que significa essa resposta de Moisés? E talvez você me pergunte assim: mas como assim, pastor? Que tipo de definição você quer? Como é que você quer que eu te diga o que significa? Porque quando eu faço essa pergunta para você, quando eu lanço essa pergunta para você, o que significa a nuvem nesse texto, eu estou perguntando o que essa imagem significa na tua vida. Você entende isso, né? Que quando eu pergunto qual é o significado das coisas dentro do texto, eu estou perguntando o que você entende dessa coisa. E não necessariamente nem o que ela é, no contexto histórico, narrativo, hermenêutico da palavra de Deus. Mas eu estou perguntando para você, o que a nuvem é quando você lê esse texto? Quando você lê que existe uma nuvem que significa a glória de Deus, e que essa nuvem é assustadora, tem trovões, relâmpagos, som de trombeta, o que significa para você que essa nuvem é? Eu vou te dizer o que significa para mim. Eu tenho lido durante essa semana com muito afinco esse texto, a fim de preparar essa reflexão para você aqui nessa manhã. E Deus falou várias coisas comigo durante essa semana e eu me sinto muito privilegiado em poder compartilhar o que Deus falou comigo. Mas eu quero só pontuar e te lembrar que essa mensagem ela também é para mim. Eu também me coloco nesse lugar de espectador da nuvem, daquele que olha para a nuvem e também sente medo, sabe? Que povo é esse? Esse povo é o povo hebreu, o povo de Israel. Você conhece a história desse povo, né? Você conhece que esse povo estava sendo escravo do Egito. Faraó estava fazendo aquele povo de escravo. E aí tem toda a narrativa de Moisés, que seja você nascido da igreja, ou seja você aquele que nunca pisou dentro, você já ouviu falar de Moisés, esse cara que encostou no mar e o mar abriu no meio e você passou, e aí o povo de Israel passou. Mas antes disso, ele pediu para Faraó liberar aquele povo, trouxe a questão das 10 pragas, que foi aquilo que anunciou. Então um povo que era escravo do Egito, que recebeu a promessa de que ia ser libertado por um Messias, por alguém que viria, por esse libertador, por Moisés aqui no caso, dentro dessa história. Deus se revela e fala: deixa o meu povo ir, libera o meu povo.
E aí Faraó fala, eu não vou deixar o seu povo ir. E as pragas vêm sobre aquele lugar. E aí a praga mais forte que vem é o anjo da morte, né? Mas sobre aquele povo, Deus mandou eles passarem o sangue nos umbrais das casas, para que o anjo da morte não entrasse. Aí aquele povo foi guiado em direção ao deserto, em direção à libertação, mas no meio daquele caminho, aquele povo se viu acuado, com o mar na frente dele, e Faraó vindo atrás, no cangote, com aquele exército diante deles. E aí o que aconteceu com aquele povo? O mar abriu e aquele povo passou no meio. Mas aquele povo, não satisfeito com o que estava acontecendo, no caminho em direção à terra prometida, aquele povo começou a andar em círculos e reclamar da fome, da sede, do calor. E aí Deus, para a fome, fez o quê? Fez cair pão do céu. E para a sede, Deus fez o quê? Fez jorrar da pedra a água. E do calor, Deus fez o quê? Deus fez uma nuvem acompanhar aquele povo. E para o frio do deserto à noite, o que Deus fez? Deus fez uma coluna de fogo para cobrir aquele povo. Aquele povo que é chamado de povo de Deus, está aqui nessa situação, diante de Moisés. E se você gastar um tempo lendo esse texto, você vai ver que Deus colocou regras muito difíceis ali naquela situação de se achegar até ele. Mas essas regras terminavam no versículo 13 do capítulo 19, fala assim, mão nenhuma tocará nesse monte, e se alguém fizer, será apedrejado ou flechado, quer seja homem, quer seja animal. Se um animal chegasse naquela presença daquela nuvem, morria. Então assim, aquele povo que lidava com Deus, que era chamado de povo de Deus, que foi libertado para ir para a terra que emana leite e mel, aquele povo estava sendo diante daquela nuvem, proibido de adentrar a ela, até que algo acontecesse. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Então existia um código que liberava aquele povo a subir o monte e chegar na presença de Deus. O que é o código? É o soar da trombeta. A trombeta então soa. Então aquele monte começa a ter sons de trombeta. Mas a trombeta, ao invés de chamar, ela assusta. Ela se soma à visão assustadora daquele monte. Então você tem aqui, o versículo 18 que a gente começou lendo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o som da trombeta e ficou assustado com o que estava acontecendo. O que significa a nuvem nessa leitura para você, para a sua vida? Para o seu relacionamento com Deus, para a sua experiência de fé, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. O que é a imagem da nuvem? Eu vou te dizer o que é para mim. Para mim, a nuvem significa relacionamento. Para mim, o que é assustador na imagem que se construiu desse texto, na minha leitura, é que o que assusta a gente é relacionamento. Relacionamentos são assustadores. E ainda mais na nossa época. Ainda mais nesse momento onde a gente vive, onde a nossa sociedade, onde o positivismo, onde a construção da indústria te diz que você tem que ser sozinho, que você tem que pensar em você, que você tem que ser individual. Exatamente nesse momento, talvez o maior desafio que a gente encontra na nossa vida, a nuvem mais assustadora que a gente vê, é a nuvem do relacionamento. E aí, quando a gente olha para a cruz, eu acho interessante, estava falando disso com os jovens na semana passada, que a cruz ela é um elemento vertical que se cruza com um elemento horizontal. A nuvem é um símbolo do nosso relacionamento com Deus. Mas se eu não sei me relacionar com pessoas que eu vejo, como é que eu me relaciono com um Deus que eu não vejo? Se relacionar com o outro é assustador. Sabe por quê? Porque o relacionamento, ele pressupõe a dor. Relacionamento é você pular de um avião, sem saber se o seu paraquedas está funcionando, sem saber se você até tem paraquedas. Então, como é que eu viro para você e falo assim,
Se joga, amigo. Entra, investe. 100% daquilo que você tem, vende 100% do seu terreno, porque isso vale a pena. Como falar isso? Sendo que o relacionamento é tão perigoso, é tão assustador, sendo que o relacionamento é um monstro que se desenha diante de nós. Relacionamento, ele significa negação da minha individualidade. Relacionamento, ele significa criação de dependência de alguém ou de alguma coisa. Relacionamento significa lidar com a morte. Eu hoje estou completando 8 anos de casamento. Hoje é meu aniversário de casamento. Muito obrigado. Estou muito feliz. Isis não está aqui comigo, um dos nossos menininhos está dodói em casa, então ela não pôde vir. Mas eu estou completando 8 anos casado com essa mulher, me sinto muito sortudo por isso. Mas o casamento da gente é uma grande nuvem assustadora, né? E quanto mais o tempo vai passando, essa nuvem ela não vai ficando mais tranquila, ela vai ficando mais forte e grandiosa, porque os desafios eles não param. Lidar com alguém, dividir a vida com alguém é muito assustador, é muito desafiador, porque você precisa abrir mão do que você quer fazer, na hora que você quer fazer, do jeito que você quer fazer. Ser pai, ser mãe é muito desafiador, porque o relacionamento pressupõe a cara quebrada no chão. Eu não dormi essa noite. Essa situação dos amigos da Evelyn e do Diego mexeu muito com o meu coração. Perder uma criança de 2 anos é muito doloroso. Perder alguém que é como um pai, para mim, é muito doloroso. A minha esposa, essa semana, perdeu o avô dela. Alguns meses atrás, ela perdeu a avó dela. E a gente está longe, a gente está distante, a gente não consegue dar um abraço na minha sogra, no meu sogro. E é muito doloroso. E o risco de ser pai, ser mãe, é um risco muito violento. O risco de casar e desenvolver amor por alguém é um risco muito violento, porque na hora que essa pessoa deixar de existir, e essa é a única certeza que a gente tem na vida, que em algum momento ela vai deixar de existir, porque todos nós vamos morrer. Quando a gente lida com isso, isso é muito violento, isso é muito doloroso. Quando eu caso com alguém, quando eu me entrelaço com alguém, quando eu confio num amigo e ele me trai, ele me machuca, isso é muito violento, isso é muito doloroso. E talvez a gente olhe para essa nuvem e a gente fale assim, eu não quero entrar porque eu tenho medo de entrar nessa nuvem, porque ela é assustadora, porque ela pode me matar. Ela pode me matar e ela pode mesmo te matar. E se eu não quero me relacionar com alguém, como é que eu consigo me relacionar com Deus? Se eu não quero depender de alguém, como é que eu consigo aprender a depender de Deus? Se eu não quero me decepcionar com alguém, como é que eu posso confiar num Deus que pode virar para mim e me dizer não? Como é que eu posso adentrar na presença dos santos e de repente reconhecer o meu pecado, reconhecer a minha limitação? É muito difícil desenvolver um relacionamento com Deus. É muito difícil entrar nessa nuvem. Essa nuvem é muito assustadora. E dentro dessa individualidade, a gente começa a se isolar. E a gente começa a terceirizar as coisas. Eu gosto da ideia de que o imigrante ele é responsável. Você concorda comigo? Que o imigrante é responsável? Sim ou não? Eu acho. Eu acho que o imigrante ele tem que se virar. O imigrante ele não tem o papai e a mamãe para correr debaixo quando as coisas dão erradas, né? O imigrante ele tem que pegar, botar no lombo o sustento da família, tem que pegar e tem que virar à noite trabalhando, tem que conseguir dar um jeito de pagar o aluguel, e você se compromete com um mortgage absurdo, e você tem que dar um jeito. Mês que vem vai aparecer esse dinheiro aí, e tá comigo, ó. Bate no peito. Eu acredito que o imigrante assume a responsabilidade das coisas. Mas eu acho que o imigrante ainda assim terceiriza coisas que são muito importantes. E faz parte da nossa vida isso sim. Quando a gente vem para cá, a gente aprende a ser sozinho.
A gente aprende a comemorar aniversário com 4, 5 pessoas e ficar feliz com isso. A gente aprende que o Natal com você, sua mulher e seus filhos, às vezes é suficiente, né? A gente aprende que às vezes está doendo demais, mas eu não vou contar para minha mãe e para o meu pai, porque eles não vão poder fazer nada, eles estão longe daqui. Eu tenho que me virar com o que eu tenho que entender a minha solidão de algum jeito. E aí eu tenho que prover o sustento para os meus filhos, mas eu não preciso que eles saibam disso. Então eu vou botar sobre mim toda a carga de responsabilidade de prover aquilo que é importante para resolver o que está diante de mim. Mas aí, sem querer, a gente vai terceirizando as coisas que importam. Porque o que importa mais? Dar o PlayStation 5 para o seu filho ou conseguir passar 10 minutos brincando com ele? O que importa mais? Você conseguir jantar com a sua mulher uma noite? Ou você chegar tão cansado e pagar o sapato que ela quer? O que importa mais? É você conseguir dar conta de todas as casas que você tem que dar e de fazer todas as tarefas que você tem que fazer para o seu filho e não conseguir manifestar uma palavra de afeto para o seu marido, para a sua esposa. A gente vai matando no peito as responsabilidades da sobrevivência, mas com isso a gente vai terceirizando as responsabilidades das coisas que importam, das relações, dos afetos, da vida. Tem um cara que eu estudei muito, quem aqui trabalha com marketing já ouviu falar dele, que é o Maslow. Eu já até falei dele aqui, que ele criou uma pirâmide das necessidades. E Maslow diz que a coisa mais básica, mais importante e mais abrangente é a base da necessidade fisiológica. Então, comer, beber água, ir no banheiro, isso é mais importante e é isso que vai fazer as pessoas comprarem. É isso que vai fazer as pessoas consumirem, porque elas precisam disso. Eu queria, nessa manhã, discordar do Maslow, com muita ousadia aqui, e falar que eu não acho que a coisa mais importante é a necessidade fisiológica. Eu nunca vi uma pessoa, pode até ter acontecido, mas não é normal você ver pessoas que se suicidam porque elas estão morrendo de sede. Pessoas que se matam porque elas estão com fome, porque elas estão apertadas para ir no banheiro. As pessoas se matam porque elas estão sozinhas, porque elas estão depressivas, porque elas estão isoladas. Eu acho que as nossas necessidades de relação, elas são mais importantes do que as nossas necessidades fisiológicas, do que as nossas necessidades de respirar, de falar, de andar, de comer, de beber. A gente tem uma necessidade muito forte de não ser uma ilha. E quando eu pergunto o que significa subir no meu lugar, é que significa que diante das necessidades eu peço para Moisés subir no meu lugar e falar com Deus no meu lugar. Diante da criação dos meus filhos, eu peço para minha esposa resolver isso, eu peço para a escola resolver isso. Diante do relacionamento de fé seu com Deus e com o seu filho, a gente pede para o pastor Tiago dar essa resolvida. Eu começo a terceirizar coisas que são inegociáveis, coisas que vêm em primeiro lugar. E eu terceirizo a minha amizade, eu terceirizo o meu casamento, eu terceirizo a minha paternidade. Eu falo assim, sobe no meu lugar. Enfrenta essa nuvem, porque eu estou enfrentando outras nuvens. Ontem, no jantar dos namorados, o Clédson e a Marília fizeram uma dinâmica aqui, um teatro, no qual ele pegava uma bola, um balão do sustento e dava todos os outros balões para a Marília. A Marília se afundava no meio daquelas outras responsabilidades. E ela não conseguia mais ser vista, ela se perdia, porque tudo tinha sido terceirizado em nome de uma coisa que era mais importante. A sua sobrevivência, o seu sustento, o seu salário, nada disso é mais importante do que a tua fé. O seu trabalho não é mais importante do que a sua paternidade, do que a sua maternidade. As coisas que você compra não são mais importantes do que o tempo de qualidade que você passa com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. A sua relação não pode ser uma nuvem que te assusta. Porque se a gente der bobeira, a gente perde os nossos amigos. Se a gente der bobeira, a gente perde as pessoas que a gente ama. Mas é assustador demais ter que lidar com relacionamentos. Eu prefiro entrar na igreja,
ouvir o que o pastor tem para me dizer e sair sem ter que olhar na cara de ninguém. Eu prefiro chegar no McDonald's e fazer o meu pedido pelo aplicativo e não ter que olhar na cara de um atendente. Eu prefiro chegar no mercado, abrir a minha mala e alguém jogar as coisas lá dentro, porque eu não quero ver gente, eu não quero me relacionar com gente, eu não quero falar com gente. Eu quero viver na minha bolha, porque eu já estou machucado. Eu já estou machucada. Eu não quero correr o risco de perder pessoas que eu amo. Quando eu cheguei nessa igreja aqui, no primeiro dia, uma pessoa virou para mim e falou assim: eu não vou me apegar a você ainda, porque eu não sei se você vai ficar. Deixa passar um tempo para ver se você vinga aqui na América e eu me afeiçoo a você. Eu entendo, sabe? Que machuca se comprometer com as pessoas. Exige de nós uma coisa que é manutenção. Relacionamento exige manutenção. A gente, no Casados para Sempre, teve um dia uma aula sobre perdão. E a gente teve uma polêmica lá na hora sobre a gente poder perdoar alguém e ter que continuar convivendo com essa pessoa ou não. Ou se é possível eu perdoar alguém e simplesmente cortar essa pessoa da minha vida. E desde aquele dia, essa perguntinha ficou na minha cabeça, assim. Eu comecei a pesquisar sério sobre isso, teologicamente, sobre o que a Bíblia dizia sobre perdão. Sério, assim, entender o que Deus fala sobre isso, e eu descobri que não é possível. Não é possível perdoar uma pessoa e cortar ela da sua vida. Não, peraí. Vamos entender isso direito, porque isso é sério. Isso tem a ver, e a chave para essa leitura tem a ver com o que significa perdoar alguém. Porque se eu consigo superar uma dor que alguém me causou, mas eu não quero mais conviver com essa pessoa, eu superei essa dor, mas eu não perdoei aquela pessoa. E é ótimo superar as dores, tá? Não estou falando que é errado isso. É bom você superar e criar cicatriz para o que aconteceu. Mas se você olha para aquela cicatriz e aquela cicatriz te impede de confiar 100% naquela pessoa, você não perdoa aquela pessoa. Ponto. Ok? Segundo a Bíblia, você não perdoa aquela pessoa. E o que eu estou te dizendo é que existem pessoas que não merecem serem perdoadas. Você fala assim, ó: Soninha me roubou $10. Eu vi, deixei minha carteira ali em cima, Soninha passou, pegou $10. Cheguei para a Soninha e falei: Soninha, você pegou $10? A Soninha falou: me perdoa, pastor, não vou mais fazer isso. E aí eu decido perdoar a Soninha. Isso significa que eu posso deixar minha carteira dando sopa perto da Soninha de novo? Sim. Porque senão, eu não perdoei a Soninha. Eu superei o que ela fez, desculpei ela, talvez até, mas eu não reconstruí nada. E aí talvez você fale assim: mas tem gente que não merece o meu perdão. Sim! Tem gente que não merece o seu perdão. E na realidade, se a pessoa merecer o seu perdão, aí você não precisa perdoar ela. Você só precisa se retratar com ela. Porque se ela merece o seu perdão, você não precisa perdoar ela. Mas ele me feriu, ele me maltratou, ele me bateu. Ok. Eu estou te dizendo que talvez ele não mereça ser perdoado. Porque a gente não merece ser perdoado. E aí a chave da pergunta não é se a gente consegue perdoar e cortar a pessoa da sua vida. Não, a chave da pergunta está no lugar em que talvez você tenha perdoado pouquíssimas pessoas na sua vida. Que talvez o perdão seja uma coisa muito divina e que a gente não acesse toda hora. Talvez o perdão seja uma coisa que confronta a nossa razoabilidade. Eu não estou te dizendo que é fácil e que você tem que perdoar. Não. Eu acho que é divino. Eu acho que entrar nessa nuvem é violento, é assustador. E que talvez a pessoa te roube de novo. Pô, Soninha. De novo, Soninha. Mas sabe quantas vezes Jesus falou que a gente tem que perdoar uma pessoa? Não é perdoar e cortar ela da sua vida porque você aprendeu com o erro dela. Não. É perdoar 70 vezes 7. E eu estou falando para uma galera que eu acredito que se basear no meu comportamento, perdoou 1 ou 2, talvez umas 2 vezes na vida.
mas o TikTok, o Instagram. As pessoas vão falar assim, você precisa se colocar em primeiro lugar. Talvez você precise mesmo e cortar pessoas tóxicas da sua vida. E aí a gente tesoura com muita facilidade. O meu pai pensa diferente politicamente de mim. Tchau, pai. Meu amigo me traiu. Tchau, amigo. Vou para outro lugar. Nunca mais eu olho na tua cara. Nunca mais. Finge que nunca... apaga assim, ó. Não existiu a pessoa. Você superou. Mas você não perdoou, não. O Senhor convida a gente para entrar na nuvem que é assustadora, que é violenta. Mas por que então que a gente tem que entrar nessa nuvem? Por que então que ele fala não tenha medo? Por que então eu tenho que adentrar num relacionamento que é tão perigoso para mim, para minha vida, para minha família? Por quê? Por que eu tenho que me relacionar com esse Cristo, com esse Deus que pode ir contra a minha vontade, contra o meu desejo? E aí eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17, para a gente encontrar essa resposta. E para a gente entender o que essa nuvem aponta e o que é essa nuvem. Mateus 17 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. A gente estava lendo um texto na qual Moisés convidava o povo a subir ao monte. E o povo falava, não, eu não quero ir com você. Sobe lá, vê o que Deus quer e traz a resposta para a gente. Jesus leva esses dois para um monte. E ali, Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Jesus no monte, o seu rosto começa a brilhar e do lado dele aparece justamente Moisés e Elias. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, que maravilhoso é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, eu farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. O que Pedro tenta fazer aqui nessa situação é institucionalizar a situação. Ele fala assim, vamos já arrumar isso aqui, vamos botar uma tenda, já pensa na logística da coisa, em como é que a gente pode transformar aquele movimento numa instituição. E aí, enquanto ele falava, uma nuvem luminosa, eu diria até assustadora, os envolveu. E vindo dessa nuvem, uma voz dizia, esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Escutem o que ele diz. Eu quero te dizer que vale a pena a gente entrar nessa nuvem, porque essa nuvem é o próprio Cristo. Porque essa nuvem é Jesus. E talvez desenvolver um relacionamento com Jesus possa ser assustador, porque significa que você vai ter que se comprometer com Ele. Significa que não dá para você terceirizar sua relação com Ele e falar assim, amor, ora por mim, pastor, ora por mim, Renan, intercede no meu lugar. Cledson, chama os presbíteros, por favor, e faz uma campanha de oração para que aquele meu problema seja resolvido. Não, significa que você vai sair do seu lugar e você vai abraçar a pessoa que perdeu o filho. Significa que você vai entender que a responsabilidade de desenvolver um relacionamento profundo com Jesus é sua e não é dos outros. Significa que talvez você possa quebrar a cara, sim. Mas quando Jesus entra na nossa vida, existe uma coisa chamada plenitude. As 3 imagens que aparecem, vem aqui comigo, rapidinho. Acompanha comigo essa ideia das 3 figuras que se apresentam. Você tem Jesus, o homem que se fez carne, o Deus que se fez gente, que se fez ali, nascido do fruto do pecado, para provar para a gente que a gente consegue ser mais forte que o pecado, amém? Jesus, a vitória sobre o pecado. Você tem Moisés, Moisés é símbolo de lei, é símbolo de regra,
Moisés é símbolo de lógica. Moisés, quando ele sobe naquele monte assustador, ele volta com uma tábua com os 10 mandamentos. Então você tem Moisés, a figura da lei, da cabeça, da regra. E por último você tem Elias, que significam os profetas, que significa a esperança, que significa a profecia, tá? Então são 3 tendas, são 3 pessoas, são 3 figuras. Uma significa a vitória sobre o pecado, o outro significa a vitória sobre a mente, sobre a lei, sobre a regra, e o outro significa a vitória sobre o coração e sobre a esperança, tá bom? Sabe como é que a ciência divide um homem? A ciência divide um homem em corpo, emoção e mente. Corpo, emoção e mente. Sabe toda a tradução que você lê na Bíblia, chamado ser humano, chamado homem, chamado pessoa, chamado humanidade, ela sempre tem 3 palavrinhas no grego. Sarx, ou psique, ou pneuma. Sarx, psique, pneuma. A tradução literal de sarx é corpo, é pecado. Quando fala assim, um homem... Sabe, você tem que matar o homem que existe dentro de você, o pecador que existe em você. Está falando matar o corpo. Está falando sobre matar o pecado. Então a gente está aqui, né? Esse aqui é Jesus no meio aqui. Então, sarx, corpo, o que Jesus significa nessa imagem. Pneuma. Quando você vai num pneumologista, porque você está com problema onde? No peito, né? No pneuma está ligado ao vento, à inspiração, a emoção. Então, toda vez que falar do homem e do ser humano como emoção, ele vai usar a palavra pneuma. E psique, você vai no psiquiatra, né, para cuidar das coisas da sua mente. Então, a gente está falando de 3 lugares do corpo, tá? Psique tem a ver com a sua cabeça. Pneuma tem a ver com o seu peito, com a sua respiração. Respira fundo, você... O pneuma é o espírito. E sarx tem a ver com a sua cintura, que é de onde vem a sua coragem, vem o seu pecado, vem o seu ímpeto. Sarx, pneuma e psique. Uma imagem que está mostrando você, que está mostrando o ser humano, com as suas limitações físicas, com as suas limitações emocionais e com as suas limitações filosóficas e mentais. E o que sai de dentro dessa nuvem, a resposta que existe dentro dessa nuvem, é que tudo isso é resolvido, é amarrado na presença de Jesus como Filho de Deus. Isso significa que Jesus é aquele que vem para cuidar do seu coração, da sua emoção. Jesus é aquele que vem para cuidar do seu pecado, do seu erro. Jesus é aquele que vem para cuidar da tua razão e das coisas que não têm lógica dentro da tua casa. Jesus é aquele que vem para sustentar a tua casa. Talvez você pense que o que sustenta a tua casa é o seu trabalho, é a sua preocupação, é a sua noite mal dormida. Não é. O que sustenta a tua casa é a presença de Jesus. Talvez você pense que o que sustenta o teu coração é o jeito com que você lida com as pessoas, é a maneira como você corta as pessoas, é a sua ausência de perdão, é a sua cara fechada, mas o que sustenta a tua emoção é a presença de Jesus. A Evelyn me mandou uma mensagem e perguntou: pastor, o que eu falo? Que palavra a gente usa na hora da morte? Eu disse para ela que não tem palavra, não tem versículo bíblico, não tem lógica que resolva isso. Existe sobrevivência, e existe um Espírito Santo que pode consolar, e existe a dependência de viver com esse Espírito Santo. E isso significa que a gente precisa entrar nessa nuvem, mesmo que a gente tenha que lidar com a dor da morte, mesmo que a gente tenha que lidar com a ausência, mesmo que a gente tenha que superar as violências que a vida traz para a gente, viver com Cristo vale a pena, porque Cristo é o que traz sustento na hora do luto, Cristo é o que traz sustento na hora da luta, Cristo é o que traz sustento na hora da necessidade, na hora da aflição, na hora da dificuldade. Eu não sei o que te impede de entrar na nuvem do compromisso com Deus, mas ficar à margem faz com que você não experimente o Cristo que habita dentro dessa nuvem. Cuidado ao ficar à margem. Amigo, amiga,
Cuidado ao terceirizar a entrada nessa nuvem. Cuidado ao terceirizar o relacionamento com esse Deus. Porque se você faz isso, é Moisés que fala no teu lugar, não é você. E eu acho que Moisés tem uma falha. Odeio falar mal dos patriarcas, né? Desculpa, Moisés, um dia eu vou encontrar com ele e vou pedir perdão. Mas o povo virar para Moisés e falar assim, fala no nosso lugar. E Moisés fala assim, vocês não deviam estar com medo. É a mesma coisa que Jesus fala para os discípulos. Vocês não deviam estar com medo, porque o temor do Senhor não é para que vocês tenham medo dele, mas que vocês tenham medo da morte, do pecado. E Moisés sobe. Acho que esse é o erro de Moisés. Às vezes os nossos filhos estão terceirizando o relacionamento deles com Deus, porque você sobe no lugar dele. Porque você não deixa ele experimentar a presença de Deus. Porque antes dele limpar a sujeira, você já vai atrás e fala, não, calma, filhinho, peraí, deixa que a mamãe limpa. Deixa que o papai limpa. Deixa que o papai ora por você, vai lá. Se diverte, faz o que você tem que fazer. Deixa o seu filho começar a experimentar o que é entrar na presença de Deus. Deixa o seu marido começar a experimentar o que é entrar na presença de Deus. Deixa os seus amigos começarem a ver o que é a manifestação da glória de Deus. Porque essa glória, ela está nesse lugar. Eu creio que a fumaça da glória de Deus está aqui nesse lugar. E diante dessa glória, você tem sempre a opção de pedir para alguém ir no seu lugar lá dentro, vivenciar essa experiência de se entregar ao Senhor, de confiar nele, de desenvolver um relacionamento com ele, que faz você se relacionar com os outros de maneira plena, total, e não só uma parte. Porque quando eu faço disso, de entregar só uma parte, mas pastor, eu estou vindo às vezes na igreja, mas pastor, domingo sim, domingo não, eu até dou o dízimo de vez em quando, às vezes eu faço a minha parte, às vezes eu vou ali. Relacionamento demanda comprometimento. A gente ainda não encontrou um nome, a gente não quer dar um rótulo, um título. Eu estou conhecendo Jesus e a gente está trocando uma ideia. Vamos ver qual é. Se vingar, vingou. Se eu morrer, talvez eu vá para o céu. E aí? Dá tempo? Quando eu vou morrer? Eu vou morrer daqui a uns 30 anos, 40, uns 50, uns 60, uns 70. Ou daqui a 5 minutos, eu não sei. Mas o meu desejo para você é que você não morra sem ter feito a decisão de conhecer essa nuvem. Sem ter tomado o movimento de você pelas suas pernas, não pela perna da tua mãe, não pela perna do teu pai, não pela perna da tua esposa, não pela perna do teu esposo, mas de você entrar nessa nuvem e falar assim, eu assumo as consequências de talvez não ter o controle do meu volante, de talvez receber uma porta fechada. Eu assumo esse compromisso. E talvez você fale assim, é verdade. Tem gente que precisava ouvir essa palavra, hein? Vou mandar para o meu marido, vou mandar para minha amiga. Mas eu quero convidar você. Porque como eu falei lá no começo, eu morro de medo às vezes de entrar nessa nuvem. Eu morro de medo de entregar o controle nas mãos do Senhor, da minha emoção, da minha razão, do meu pecado. Eu tenho medo de falar assim, Senhor, eu quero ter um relacionamento mais profundo, porque talvez eu tenha que abrir mão das coisas que eu amo e que são fortes para a minha carne. Mas eu quero superar isso. Eu quero viver porque quando Jesus, e tudo aponta para Jesus, e tudo é sobre Jesus, quando Ele toma o controle, as coisas sempre são melhores. Sabe por quê? O povo não percebeu que eles já tinham um relacionamento com Deus cuidador. O povo não percebeu que o anjo da morte passou e não levou nenhum deles. O povo não percebeu que eles se viram diante do mar e o mar não afogou eles. O povo não percebeu que eles se viram diante da fome e a fome não matou eles. Talvez você não esteja percebendo que a nuvem da glória do Senhor já está diante de você. O que você só precisa é vivenciar o esplendor de entrar dentro dessa nuvem que assusta a gente. Eu queria realizar um momento de oração com você aqui, nessa manhã.
Eu queria que a gente conseguisse desenvolver um movimento de decisão. Queria convidar o Ministério da Música para me ajudar. A gente vai cantar uma música, já está terminando. Eu queria te convidar a fazer algumas coisas durante essa música. A primeira coisa é escutar ela. Não sei se você já ouviu essa música. Você pode apagar a luz para mim, por favor? A imagem da nuvem de Deus e da glória do Senhor é uma imagem que preenche um espaço e um ambiente. Eu queria convidar você a enxergar essa glória aqui nesse lugar, a visualizar essa presença do Deus vivo aqui nesse lugar e a pedir assim: Senhor, eu quero experimentar do que é viver a Tua glória, mesmo que isso me gere um certo medo de entender o quanto que eu vou ter que me comprometer com a dor da dependência. Escuta essa música, eu queria que você ouvisse ela agora. Mas não para de orar e pedir ao Senhor para que Ele se revele diante de você nessa manhã. Faz entender, que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, Jesus, a fechada é você, e é tudo sobre você. Mais perto da face e espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Que me faz dizer, mamãe, suba no meu lugar. Que me faz dizer, mulher, suba no meu lugar. Marido, sobe no meu lugar. Pastor, sobe no meu lugar. Amiga, sobe no meu lugar. Vai no meu lugar. Ora por mim, por favor. A glória do Senhor está diante de nós, nesse lugar aqui. E a decisão minha e sua adentrar nessa glória e sentir a presença de Deus. Subir o monte que muitos desistirão e não
Eu queria te dizer que a gente podia terminar essa oração no banco, mas não faria sentido com a imagem desenhada nessa manhã. Então eu quero convidar você que tenha vontade de se entregar ainda mais para Jesus, de confiar ainda mais em Jesus, de entregar diante dele a sua emoção, a sua dor, o seu machucado, o seu ferimento, os seus desejos, as suas vontades, a sua carnalidade. Você que tem desejo de entregar diante dele as coisas que você não entende, que não fazem sentido para você, que não tem razão, como é que funciona? Você que deseja colocar nas mãos do Senhor as suas relações, a sua vida, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Eu queria te convidar a fazer um movimento nessa manhã. E se você está no seu banco, eu quero te convidar a se colocar de pé também. Eu queria que você fosse um intercessor aqui. Eu não queria que você fosse um espectador desse momento, mas eu queria que você fosse um agente desse momento. Um momento onde a gente clama a presença de Deus para esse lugar. Um momento onde a gente pede: Senhor, enche essa casa com a fumaça da Tua glória, Pai. Enche essa casa com as coisas que nos assustam, com o trovão que nos apavora, Pai, com o compromisso que a gente evita ter com as relações que nos machucam. Eu quero orar por você, você que precisa ser curado pelo Senhor em alguma das suas áreas, você que precisa ter o seu coração restaurado, você que precisa de força para perdoar pessoas que não merecem o seu perdão, você que precisa de força para declarar diante do Senhor que a tua fé está nele, de que o teu sustento está nele. Eu quero te convidar a vir até o altar do Senhor. Eu queria que a gente realizasse de fato um momento de busca pela presença de Deus aqui nessa igreja. Eu queria contar com você, queria te convidar a sair do seu lugar. E isso é uma coisa que eu não posso fazer por você. Esse é um passo que eu não posso dar no seu lugar. Eu queria pedir para os presbíteros do Ministério de Oração, se vocês puderem me ajudar orando pelas pessoas que estão aqui na frente. O Espírito Santo de Deus quer curar você. Ele quer fortalecer você. Ele quer te ajudar a ser uma pessoa mais completa, mais feliz, mais plena. E Ele quer que você supere o medo de assumir a Cristo nessa manhã. Ele quer que você supere o medo de se comprometer com Ele de alguma maneira e falar assim: eu quero experimentar aquilo que me assusta, aquilo que eu desconheço, a Tua vontade sobre a minha vida. Eu quero experimentar a Tua vontade sobre a minha vida. Tira de nós o medo, Senhor. Tira de nós o medo que faz a gente terceirizar as nossas relações contigo, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que a gente entenda que a nuvem de chuva e de vento forte é só a Tua presença. Que morrer pode ser assustador, perder pode ser assustador, chorar pode ser assustador, mas é muito melhor quando a gente está junto do que quando a gente está sozinho. Vem com o peso da Tua glória. Se você estiver no seu lugar e puder cantar isso. Da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você.
fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte que você vou ficar lá. Eu vou ficar plantado até que a tua presença se manifeste diante de mim. Espírito Santo de Deus, desce com o teu fogo nesse lugar, Senhor. Desce com a tua presença nesse lugar, Senhor. Que ninguém saia aqui desse espaço sem ter sentido o teu toque, Pai. Espírito Santo de Deus, nos toca, Senhor. Nos toca nesse lugar, Deus. Nos toca aqui nesse lugar, Jesus. Que a gente sinta a tua presença aqui, Deus. Que não seja indiferente a nossa vida aqui nesse lugar, Pai. Que a nossa vida nesse lugar não seja indiferente, mas que a gente sinta o teu toque, Deus, que nos estremece, que afeta as nossas emoções, que afeta as nossas dores, que ajuda a gente a ser mais forte. Espírito Santo de Deus, tira de nós o medo da gente ser pleno em Ti, Jesus, da gente ter um compromisso pleno contigo, Jesus. Nos ensina a parar de terceirizarmos a nossa relação contigo. Ensina a gente a ser seu amigo, Jesus. A falar contigo, Deus. A te enxergar na chuva forte. A te enxergar na morte de alguém. A te enxergar na dor da traição. A te enxergar no desespero da conta que precisa ser paga. Ensina a gente a te enxergar na nossa vida, Jesus. Porque a gente está cansado de viver sozinho. Eu não quero mais viver sozinho. Eu não quero viver sozinho. É doloroso demais viver sozinho. E Cristo está te dizendo: para, perde o medo, vem até mim, vem me conhecer, vem experimentar o que é caminhar comigo de verdade. Para de ficar na margem. Para de ser um espectador da vida de Jesus e passa a ser amigo dele. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer te parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e aquilo que me traz de segurança, que a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. E eu também vou subir. Eu vou subir um monte, muitas desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou fazer agitação. Vou fazer morada e vou ficar lá. Espírito Santo de Deus, nessa manhã nós te clamamos por fortalecimento. Eu queria orar, encerrar esse momento, mas eu não queria fazer sozinho. Se a sua família está aqui, você pode sair do seu lugar e dar um abraço na sua família. Queria que a gente fizesse essa oração em família. Se você estiver sozinho, procura alguém que está sozinho também. Dá um abraço em alguém. O Espírito Santo me revela que existe uma unção de cura sendo derramada sobre nós. E cura requer coragem. Cura requer a gente pegar o machucado e jogar álcool em cima dele, a fim de que esse machucado seja limpo, a fim de que essa ferida seja curada. Eu creio que o Espírito Santo de Deus fortalece a nossa alma aqui nessa manhã.
para sanar as coisas que a gente não entende, para curar as coisas que a gente não controla e para ajudar nas coisas que a gente sente e que dói mais. Espírito Santo de Deus, nessa manhã nós te pedimos, Pai, que aquela nuvem, aquele vento, que aquela tempestade, que a tua presença seja derramada sobre a nossa casa, Jesus. Que o nosso lar seja um lar de pessoas que te conhecem, que têm relacionamento contigo, e que falam contigo, e que te escutam no meio da tempestade, que te escutam no meio do trovão, que te escutam quando tudo está dando errado, quando tudo está assustando a gente, quando tudo está machucando a gente, quando tudo faz tremer as nossas pernas, que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor, porque nós somos aqueles corajosos que entraram na tua presença e que decidiram desenvolver um relacionamento profundo contigo. Ensina-nos, Senhor, e fortalece, Senhor, a obra das nossas mãos, fortalece, Senhor, os nossos ombros, fortalece a nossa fé, Pai, fortalece, Senhor, a sua igreja, fortalece as pessoas que querem compromisso em trabalhar aqui na tua igreja, Senhor. Levanta nesse lugar líderes, levanta nesse lugar missionários, evangelistas, Pai. Levanta em nós pessoas que te conhecem e que não têm medo de desenvolver um relacionamento profundo uns com os outros, para que assim a gente aponte um relacionamento profundo de nós para contigo, Senhor. Perdoa, Deus, o quanto a fofoca faz a gente não querer perdoar o outro. Perdoa as mágoas. Perdoa, Senhor. Perdoa a gente, Jesus. Porque a gente cria tendas na margem da tua glória. A gente cria assento. A gente fica confortável em olhar o que está sendo feito. Espírito Santo de Deus, que aquela e aquele que fizeram essa oração hoje pela primeira vez, declarando que você é Jesus, o Messias, o Deus, que cada uma dessas pessoas possam ter o seu nome escrito no livro da vida, Pai, e que a salvação adentre o lar e a casa de cada uma delas, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que a nuvem da presença do Senhor não se concentre e nem fique apenas nesse templo, mas que a nuvem cheia da presença de Deus acompanhe a sua família, siga o seu carro nesse momento, chegue até a tua casa, que vá para o seu trabalho com você amanhã, que vá para a sua escola com você amanhã, que a nuvem da presença do Senhor te acompanhe, que você saia desse lugar cheia e cheio da presença do Senhor, que você seja um profeta, que você seja alguém que profetiza cura, alguém que profetiza vida durante essa semana, Jesus. Que essa seja uma semana de boas notícias no meio da tempestade para você. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a presença de Jesus Cristo, a nuvem maravilhosa que nos atrai, que o calor do Espírito Santo console cada enlutado, cada pessoa que chora, cada pessoa que sente dor nesse momento, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um abraço em quem está perto de você. Que o Senhor abençoe a sua semana. Que o Senhor te encha da presença dEle. Que você seja renovado e renovada pela coragem de Jesus.